1 Pedro, capítulo 1. Se você puder abrir sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. Acompanhando a oração do Marcos, ele pede pelo tempo de tribulação e de sofrimento que nós estamos vivendo. Essa semana eu estava com o Roberto e a gente estava, acho que indo no banco de alimentos, se não me engano, e ele falou para mim assim: as coisas estão meio estranhas, né? Parece que tem algo estranho assim, parece que as coisas estão meio suspense no ar. Parece que está para acontecer algo assim estranho, a gente não sabe o que é. E eu falei, é verdade. E aí, depois disso, eu estava fazendo uma leitura e eu cheguei em 1 Pedro, no capítulo 4, e no verso 12, diz assim, Pedro falando: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Achei muito interessante esse texto. Mas não é sobre esse texto que eu quero pregar, compartilhar com os irmãos nesta manhã. Mas quando eu me sentei para preparar e estava fazendo essa leitura, e eu passei por esse texto, eu orei a Deus e pedi que Deus não me desse só uma mensagem para pregar para a igreja. Eu não quis um texto, simplesmente ir lá, preparar um texto, usar lá as técnicas que a gente aprende para preparar um texto e trazer para os irmãos. Eu queria que Deus ministrasse no meu coração, porque nós estamos vivendo juntos nesse mundo. E nós sabemos das lutas, das dificuldades e das tribulações que nós temos passado. E às vezes nós olhamos para tudo aquilo que está acontecendo. Um dia desse minha mulher falou assim: olha, mais uma pessoa, no grupo está aqui mais uma pessoa está passando por isso, no grupo de pastores, mais um pastor que foi levado para o céu, e outro pastor escreve: Deus está povoando o céu com o seu povo, tal. E ao mesmo tempo que nós sabemos que vamos para o céu, que estaremos com Jesus, tal, isso aflige o nosso coração, o fato das pessoas estarem doentes e tanta gente tão nova, né, partindo deste mundo. E quando eu comecei a ler a carta de Pedro, que creio que Deus me conduziu para a carta de Pedro, e olhando um pouco o contexto daquilo que estava acontecendo com as igrejas ali, havia uma perseguição extrema com aqueles irmãos, com aquelas igrejas da Ásia Menor. E havia também um sofrimento muito grande por conta daquele tempo que as pessoas estavam vivendo. E quando nós olhamos para Pedro e olhamos para a carta de Pedro, que ele vai nos exortar à santidade, nos exortar a buscar a Deus, ele inicia a sua carta não apresentando os seus problemas, mas ele inicia as suas cartas olhando para o céu. Ele começa a sua carta olhando para Deus e olhando além das coisas que estão neste mundo. Ele começa a pensar nas coisas do céu, que nós aprendemos através de Paulo, que é isso que tem que ocupar os nossos corações. Às vezes, quando a Clarete vem falar comigo sobre pessoas, fala assim: é o quê? Covid? Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Porque se a gente encher o nosso coração, encher a nossa alma, o nosso espírito com essas coisas, certamente nós vamos ficar entristecidos, depressivos e sem esperança. Não é verdade? Todos nós somos assim, porque todos nós tivemos perdas. Todos nós tivemos perdas, próximas ou longas. Talvez para outros a minha perda talvez não faz mais sentido, mas para mim faz muito sentido, né? E o luto e a perda é algo que nós vamos viver. Quem perdeu
vai viver por anos e anos, né? Você nunca vai esquecer. Mamãe faleceu em 2008. Eu lembro da minha mãe todos os dias, né? Com amor, com carinho. Mas o que o texto traz para nós é que Pedro, hoje sendo nosso mentor, e quando eu li, eu tive a impressão que Pedro falou assim, olha, Wagner, quando a igreja, na minha época, nós passamos por tribulação, Deus falou para a gente olhar para cima, olhar para Ele e para as promessas dEle. E o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que está em 1 Pedro, é o verso 3 até o verso 5. E Pedro inicia dizendo o seguinte: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Muito obrigado a Deus pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Ministra, Senhor, no nosso coração. Fala conosco nesta manhã, porque precisamos nos alimentar da tua presença e da tua palavra. No nome de Jesus. Esse texto traz para nós uma visão de quando nós estamos num momento de tensão, de preocupação, de tristeza, de aflição. Pedro está dizendo para nós, olha para aquilo que é mais importante na sua vida. Porque quando você olhar para cima e encher o seu coração das coisas de Deus, das promessas de Deus, a sua visão deste mundo, quando você olhar para este mundo, muda. Em vez de você pensar, olha, estamos perdidos, estamos desesperados, nós vamos pensar, há esperança para nós. Porque nós aprendemos através desse texto, irmãos, que a nossa vida aqui, ela é passageira. Nós não vamos ficar aqui. Nós não queremos ficar aqui. Nós queremos, sim, como todos aqueles que têm Jesus como Salvador, é estar na presença de Jesus. É claro que as aflições deste mundo nos atingem, mas Pedro está olhando para nós e fala, olha para a nossa herança. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, olhe para a nossa salvação. Olhe para a nossa salvação, e ele vai trazer 3 verdades neste texto sobre a nossa salvação, dizendo primeiro que Deus é a fonte da nossa salvação. O verso 3 vai dizer, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, a salvação é obra de Deus, planejada na eternidade. A salvação, ela é aquilo de mais precioso que o Senhor pôde nos dar. Ele nos concede a oportunidade de que possamos estar na presença dEle eternamente, a partir do momento em que nós recebemos Ele como Salvador e Senhor da nossa vida. A salvação é algo que nós devemos ter no nosso coração e agradecer a Deus. Então, no momento em que eu vou buscar a Deus, no momento em que eu vou me preparar para olhar este mundo, a primeira coisa que tem que pairar no meu coração, graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a salvação. Obrigado, Senhor, porque no meio de tanta gente o teu evangelho me alcançou. Eu não mereço, mas ele me alcançou. Ele transformou a minha vida. Ele transformou a vida da minha família. Eu lembro quando eu era pequeno, eu era muito novo, eu tinha 7 anos de idade, e papai tinha problema de bebidas, e ele bebia muito, e ele era alguém que, quando bebia, ficava violento, chegava em casa, quebrava todas as coisas, batia na mamãe,
batia na minha irmã mais velha, e vivíamos sempre em tensão. Sempre em tensão. Eu lembro que com 12 anos de idade, um dia o papai chegou de madrugada quebrando tudo, e eu acordei de sobressalto e fiz xixi na cama, com 12 anos de idade. O tanto que era o nosso medo. Mas Deus transformou essas coisas. Porque no dia que nós aceitamos a Jesus, o dia que eu aceitei Jesus, logo minha mãe foi para Jesus também, logo meu irmão gêmeos também foi, a minha irmã também, e as coisas começaram a melhorar. As coisas começaram a mudar. E papai, no leito de morte, aceitou Jesus como Salvador e está no céu hoje. É a salvação, e nós temos que ser gratos a Deus pela transformação que essa salvação dá em nosso coração. Temos que agradecer a Deus por ter transformado as nossas vidas. Temos que agradecer a Deus que no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, eu e você temos uma palavra de esperança para as pessoas. Eu e você temos vida para dar a um mundo cheio de morte. E nós temos que ser gratos a Deus. Salmo 50, verso 23, o Senhor diz assim: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, me honra. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Honrar a Deus, agradecer a Deus as bênçãos que você tem recebido. Um dia desse nós estávamos na nossa alvorada, 4 da manhã, né? 4h15, 4h20, e estava um frio. E nós acordamos, participamos da oração, e depois que nós oramos, eu voltei para a cama. Vou dormir um pouquinho ainda, dá tempo. Acabou 5h20, até 6h30 dá para tirar um cochilo. E eu deitei debaixo daquelas cobertas, eu virei de lado assim, e falei: obrigado, Senhor. Obrigado. E Deus foi tão bom que uma hora, eu acho que tornou quase 3 horas. Não que eu acordei depois, mas parece que uma hora foi 3 horas, que deu para dormir e descansar, porque Deus é bom. Nós devemos ser gratos a Deus. E quando nós temos gratidão no nosso coração, a nossa visão de mundo muda. Quando nós olhamos Pedro dizendo aqui, olha, a questão é que esse processo de salvação, os detalhes que Deus fez na eternidade, providenciando todas as coisas para que nós pudéssemos ser salvos, mostra o amor de Deus para nós e a esperança viva que Ele quer derramar no coração do seu povo. Deus planejou no céu e cumpriu na terra. A regeneração, o Espírito Santo nos dá um novo coração. O Espírito Santo nos dá uma nova mente. O Espírito Santo nos dá uma nova vida em Jesus. É uma vida completamente diferente. O Espírito Santo nos toma como filho e nos tornamos, então, membros da família de Deus. João 1,12 diz: mas aqueles que o receberam, aquele que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora somos filhos de Deus. Somos família de Deus. Somos herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. O nosso destino é o céu. E isso tem que encher os nossos corações. Conversando com um irmão que era daqui, não está mais aqui, e falando sobre o céu, e eu disse para ele: rapaz, parece que Jesus está para voltar, né? Ele falou: não, pode voltar agora. Eu quero ir agora. E eu falei: é mesmo? Quero. Ele falou assim: mas às vezes as pessoas, não, minha família às vezes não quer. Às vezes minha família fala: eu estou, talvez o filho, ou a filha, ou a esposa fala: eu queria conquistar mais uma vez. Quer ficar, fica. Eu não quero nem saber, eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar aqui. Se Deus me chamar agora, eu quero ir agora para o céu. Não tem nada que nos segura aqui. E é isso mesmo. Nós precisamos chegar numa maturidade em nossa vida que nada importa mais neste mundo, simplesmente viver para Deus e aguardar com esperança a sua volta. A viva esperança, a regeneração, nos leva a uma viva esperança que está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Ele venceu o mundo.
ele venceu a morte. Por isso que nós não precisamos ficar com os nossos corações aflitos. Parece que algo estranho está acontecendo, o que vai acontecer? Olha, o Senhor é soberano, e o que vai acontecer, o que está acontecendo, o final de todas as coisas será a vontade do Senhor. 1 Coríntios diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em segundo lugar, a natureza dessa salvação. Aqui o texto vai dizer no verso 4 para nós: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Escute, a salvação jamais poderá perecer. Ela é incorruptível. Ela não pode ser destruída. Ela não pode ser deteriorada. William Barclay diz e acrescenta que a salvação não poderá ser destruída por nenhum exército inimigo. Ninguém. Ninguém. E quando nós pensamos no exército inimigo, nós pensamos nos nossos 3 maiores inimigos. Sabe qual é os nossos 3 maiores inimigos? O mundo, o diabo e nós mesmos. Ninguém pode destruir a obra salvadora do nosso Senhor Jesus. A salvação é uma herança que jamais irá macular-se. Significa absolutamente limpo, nenhum tipo de sujeira ou contaminação que possa levar à sua degeneração. A salvação é uma herança que não perde o seu valor, ela é inalterada. Ela não muda. Aquilo que o Senhor nos deu, permanece o seu valor desde a fundação do mundo, no plano que Deus fez para nós. Agora é interessante, porque isso não pode acontecer. Por que a salvação não perece? Por que a salvação ela não pode macular-se? Por que a salvação não perde o valor? Porque se eu sou o pecador, e o meu corpo é um corpo de pecado, e a minha vida, sabendo que há dois seres dentro do meu ser, uma vida nova, o velho homem, e o velho homem está em mim, e o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu não faço. Como que isso não pode ser contaminado, atingido? Porque a nossa salvação, ela está guardada nos céus. No céu não entra o seu pecado. No céu não entra o seu velho homem. No céu não entra as coisas deste mundo e nem os seus ideais. No céu não entra o diabo. E quem guarda a nossa salvação é Deus. O texto está dizendo aqui, no final da parte 4, herança guardada nos céus para vocês. Aqui nós temos algo muito interessante, porque quando nós pensamos nessa questão, nós precisamos entender pela palavra de Deus que a nossa salvação e a natureza dessa salvação, ela não se destrói, ela não se acaba. A nossa doutrina, a doutrina batista, nós cremos que a nossa salvação está assegurada em Deus. E o terceiro e último ponto dessa passagem fala que é Deus quem nos assegura esta salvação. O verso 5 vai dizer que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo.
Nós sabemos que a salvação ela é instantânea, mas ela também é um processo. Ela é instantânea na nossa regeneração, quando o Espírito Santo nos sela. Ela é instantânea na nossa justificação, quando é o ato declarativo de Deus que agora estamos salvos e ninguém mais pode nos condenar, porque o Senhor nos justificou. E essa salvação, ela é de uma forma tão interessante na justificação, é como se Deus olhasse para você, visse alguém que Ele ama, visse alguém que Ele planejou, Ele olha para você, Ele vê a coroa da sua criação, mas Ele olha para você, também vê os seus pecados e vê alguém que precisa ser castigado por conta do pecado. Mas Deus ama. E Deus morre, e Deus traz Jesus, Jesus morre na cruz, e então, no momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, o seu sangue remidor nos purifica de todo pecado. Agora Deus olha para você, Deus vê alguém que Ele ama, Deus vê alguém que tem pecado, mas agora Ele olha através de Jesus. E quando Deus olha para você através de Jesus, Deus sabe que você é uma pessoa imerecedora, Deus sabe que você é uma pessoa pecadora, Deus sabe que você é uma pessoa que merece o inferno, como eu mereço o inferno, mas Deus vai dizer, olha, você é alguém que não merece o céu, mas por conta do meu filho, e por você ter recebido meu filho como Salvador e Senhor, eu não mais condeno você. Isso é a justificação. E quando nós olhamos para a nossa salvação e pensamos, olha, essa salvação, ela vem de Deus, ela nasceu no céu, ela vem do coração de Deus, ela é obra de Deus, e ela não pode macular-se, e ela não pode ser perdida. Crente não perde a salvação. Amém? Vamos repetir isso? Crente não perde a salvação. Eu estou falando de crente. Eu estou falando de quem nasceu de novo. Eu estou falando de você, que tem certeza que se você cair duro agora, você vai para o céu. Você tem certeza disso? Absoluta certeza? Amém. Se no fundo do seu coração você tiver um pingo de dúvida, hoje é dia de salvação. Você que está em casa tem dúvida da sua salvação, hoje é dia de salvação. A questão é que as nossas igrejas estão povoadas de pessoas que crê na perda de salvação. Isso é muito triste, porque isso traz um peso no coração da pessoa. Isso traz algo achando que a sua salvação depende dele. Se eu cometer algum tipo de pecado, mas um pecado mais sério, eu perco a salvação. E não é verdade. Nós, infelizmente, nós sabemos que os nossos irmãos pentecostais pregam sobre a perda da salvação. Mas o grande problema do indivíduo, do ser humano, é o achismo. O achismo é a mãe de todos os erros. Nós não podemos achar, nós temos que ter convicção através da palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus me ensina. E a palavra de Deus está dizendo para mim que a minha herança, que a minha salvação não está nas minhas mãos. Se tivesse, o céu estaria vazio. A minha salvação está nas mãos de Deus. É Deus quem assegura a minha salvação. Não sou eu. Não é a minha santificação. Não é a minha vida dedicada ao Senhor. Não é a minha vida como professor de escola bíblica, ou como pastor, ou como ajudador, ou como um bom pai, ou como um bom marido. Não sei, não é isso que assegura a minha salvação. Quem assegura a minha salvação é Deus. É Ele quem assegura a minha salvação. A minha salvação está nas mãos dEle, não nas minhas mãos. Por isso que nós podemos descansar. Por isso que nós podemos ter paz no nosso coração, sabendo que a nossa salvação é assegurada pelo próprio Deus. Deus é quem é o sentinela, o guarda da nossa salvação. É Ele. Ela não está em nossas mãos frágeis, ela está assegurada pelo poder de Deus. O texto do boletim que nós lemos hoje,
o verso 38 e 39 fala isso. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, presta atenção, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa salvação, meus irmãos, escute, a nossa salvação, ela está assegurada por Deus. E ela está assegurada por Deus e guardada por Deus justamente para isso, para que ela não se perca. E Deus guarda ela no céu porque sabe que no céu, lá não entra corrupção, pecado. Nada disso entra no céu. O velho homem, o diabo, ninguém pode tocar na nossa salvação. Porque é Deus que nos deu e nos garante ela. E aqui é algo tão interessante que quando nós começamos a pensar sobre a nossa salvação e sobre a segurança da nossa salvação, nós aprendemos, e muitas vezes fala, e o texto vai dizer que essa salvação ela é recebida pela fé. A nossa fé é a mão que se estende para receber a graça de Deus. Toda obra é do Senhor. Toda obra de salvação, ela é mérito de Deus. Ninguém aqui recebe salvação porque é bonzinho. Ninguém aqui recebe salvação porque é um bom pai, ou porque foi honesto, ou porque é alguém justo aos olhos deste mundo. Ninguém recebe, nós recebemos a salvação e os méritos, todo ele é do nosso Senhor Jesus. Na salvação, como nós já dizemos quarta-feira, nós estamos num processo de libertação deste mundo. E aqui é interessante nós notarmos que a nossa salvação foi preparada na cruz por Jesus. Somos salvos da condenação do pecado. Isso é justificação. Somos salvos da escravidão do pecado. Isso é santificação. E seremos salvos da presença do pecado na nossa glorificação. E todo esse processo está assegurado nas mãos do nosso Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 6, eu encerro com este versículo, quando Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra da nossa salvação, que começou com Jesus, Ele vai completá-la até o dia da sua volta. Quando nós olharmos este mundo, e agora olhando este mundo depois de um texto bíblico como esse, o nosso coração fica mais leve. E sabemos que a nossa esperança está garantida no céu com Deus. Antes de enfrentarmos as demandas deste mundo, olha para o céu, onde está o autor e consumador da nossa fé. E pensemos na esperança da nossa salvação e aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Feche os seus olhos. Agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus porque o que nós vivemos aqui é o pior inferno que nós possamos viver. Porque depois daqui nós teremos o céu e a presença do nosso Senhor Jesus. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, olhe a Deus. Senhor, eu quero essa viva esperança para mim. Eu quero receber Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Se você está em casa e não tem certeza da sua salvação e quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida nesta manhã, escreva na descrição do link: eu quero receber Jesus como Salvador. Deixe o seu contato. Nós queremos procurar você, queremos conversar com você, queremos orar com você e ajudar você nesta caminhada. Se você está aqui, salvação é algo muito sério, muito sério. Não podemos deixar para amanhã. A Bíblia diz que hoje é dia de salvação. Se
Se você não tem certeza da sua salvação, o Senhor está dando uma oportunidade a você. Não é você que vai dar uma oportunidade a Jesus. Jesus não precisa de oportunidade. Quem precisa de oportunidade somos nós. Nós é que precisamos ter essa certeza que Ele nos oferece. Se nós vamos pegá-lo ou não, isso é decisão de cada um de nós. Se você ainda não tem certeza, ore agora, peça perdão a Jesus e peça que Ele escreva o seu nome no livro da vida, que não é escrito por lápis, mas é escrito com o sangue de Jesus. Muito obrigado a Deus pela salvação. Ó Senhor, se tem alguém aqui ou pela internet que neste momento está confessando os seus pecados e recebendo o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, confirma no coração dessa pessoa se a sua decisão for sincera. Trabalhe, ó Deus, na transformação dessa vida. E se formos úteis, ó Deus, para ajudá-la nessa caminhada, que ela faça contato conosco. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.